Poplay apresenta a continuação da nossa lista aterrorizante. Se você achou os primeiros filmes assustadores, prepare-se, porque ainda temos mais 4 filmes de terror imperdíveis para você assistir agora. Nada de perder horas procurando um bom filme. Nós já fizemos isso por você. Pegue a pipoca, apague as luzes e venha conferir o restante do nosso Top 10 de arrepiar. Bora para a lista. Top 4. Os Outros, The Others, 2001. No Top 4, temos Os Outros, um dos maiores sucessos do cinema de terror psicológico. Lançado em 2001, dirigido e roteirizado por Alejandro Amenábar, esse filme combina elementos de drama, fantasia e terror para criar uma atmosfera densa e aterrorizante. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial, quando Grace Nicole Kidman, uma mulher religiosa e protetora, decide se mudar com seus 2 filhos para uma mansão isolada na ilha de Jesse, onde vive uma vida reclusa enquanto aguarda o retorno do marido, que está na guerra. O que parece ser um refúgio tranquilo logo se revela um ambiente permeado por mistérios e horrores. Os filhos de Grace, Annie, Elaine Cassidy e Nicholas, James Bentley, sofrem de uma estranha condição chamada hipersensibilidade à luz, que os impede de se expor à luz solar. Portanto, a casa onde vivem é sempre escura, com pesadas cortinas cobrindo as janelas para proteger os filhos. Grace segue uma rotina rígida e rigorosa, estabelecendo regras estritas para a família, como nunca abrir uma porta sem fechar a anterior, criando uma sensação de claustrofobia e tensão. O filme começa com a chegada de novos empregados na mansão, mas logo as coisas começam a dar errado. Estranhos eventos começam a ocorrer na casa, como barulhos inexplicáveis, portas que se fecham sozinhas e sombras misteriosas, o que deixa Grace e as crianças cada vez mais desconfiados de que há algo sobrenatural acontecendo. A tensão cresce à medida que a família começa a descobrir segredos aterrorizantes sobre a casa e seus habitantes. O diretor Alejandro Amenábar conduz o filme com uma habilidade magistral em criar uma atmosfera de medo psicológico. A falta de luz, o suspense crescente e a constante sensação de que algo não está certo geram uma tensão palpável, enquanto a narrativa se desenrola de maneira lenta, mas imersiva, mantendo o espectador em suspense até o choque final. O grande trunfo de Os Outros é o reviravolta final, uma das mais impactantes do gênero de terror psicológico. Sem recorrer a sustos baratos ou efeitos especiais exagerados, o filme conquista o espectador com uma narrativa bem construída, um desfecho inesperado e uma exploração profunda dos sentimentos de culpa e medo. A performance impecável de Nicole Kidman, interpretando uma mãe desesperada e paranoica, também é um grande destaque, sendo essencial para a criação da atmosfera de tensão. Os Outros se tornou um filme cult no gênero, sendo considerado um dos maiores exemplos de como o terror psicológico pode ser eficaz sem precisar de sustos clichês ou visual de monstros. A história mexe com o emocional do espectador e cria uma sensação de desconforto que persiste muito após os créditos finais. Top 3. Sorria, Smile, 2022. No Top 3, temos um filme que trouxe um novo olhar sobre o terror psicológico e o suspense. Sorria, lançado em 2022. Dirigido e roteirizado por Parker Fee, o longa mistura elementos de terror psicológico com uma narrativa surpreendente e angustiante, fazendo com que o espectador fique imerso em uma história de medo e mistério. O filme segue a história de doutora Rose Cotter, Suzy Bacon, uma psiquiatra que trabalha com pacientes que lidam com traumas e problemas mentais. A vida de Rose muda de forma drástica quando ela presencia um incidente bizarro em seu consultório. Uma paciente se suicida brutalmente diante dela, sorrindo de forma aterrorizante antes de sua morte. Esse evento traumatizante desencadeia uma série de acontecimentos inexplicáveis e paranormais na vida de Rose, à medida que ela começa a ser perseguida por uma entidade misteriosa que parece se manifestar através de um sorriso grotesco e perturbador. Após o incidente, Rose começa a vivenciar uma série de eventos estranhos e aterrorizantes. Ela passa a perceber pessoas sorrindo de maneira estranha, quase diabólica, e começa a questionar sua própria sanidade. A situação se complica à medida que ela percebe que a morte da paciente está conectada a uma maldição sobrenatural, algo que ela não consegue explicar, mas que a persegue implacavelmente. Enquanto tenta descobrir a verdade por trás do que está acontecendo, Rose começa a perceber que ela também está sendo perseguida pela mesma entidade que sua paciente. Ela sente que está cada vez mais perto de perder o controle de sua própria realidade.
Como médica, ela tenta usar sua lógica para entender o que está acontecendo, mas logo percebe que o mal que a persegue é algo além da compreensão humana. O grande trunfo de Sorria está no modo como o filme constrói seu terror psicológico. Não são necessários monstros ou efeitos especiais exagerados para criar o medo. O que mais assusta em Sorria são as situações cotidianas que se tornam grotescas e insanas, como o sorriso forçado de pessoas aparentemente normais, e o fato de que a protagonista está cada vez mais presa em uma realidade em que nada faz sentido. O filme se utiliza de sustos psicológicos e de uma tensão crescente que é potencializada pela performance incrível de Sosie Bacon, que traz uma interpretação angustiante de uma mulher desesperada tentando sobreviver ao terror. O suspense e o medo são intensificados pela direção de Parker Fee, que soube dosar os momentos de tensão com os momentos de revelações impactantes. A história, ao mesmo tempo, se desvia de clichês e cria uma experiência verdadeiramente assustadora, colocando o público à mercê da tensão psicológica e da sensação de pavor crescente. Sorria é um filme de terror que vai mexer com sua mente, talvez mudar a maneira como você encara um sorriso. Se você está em busca de um filme que combine mistério, terror psicológico e uma narrativa cheia de reviravoltas, Sorria é uma excelente escolha. Top 2. Midsommar, 2019. No Top 2, temos um filme que redefine o terror psicológico ao ambientá-lo no brilho ofuscante do dia, longe das sombras tradicionais do gênero. Midsommar, lançado em 2019, é uma obra única dirigida e roteirizada por Ari Aster, que também foi responsável pelo aclamado Hereditário. Com uma duração de 2 horas e 27 minutos, este filme mergulha no terror psicológico e no horror psicológico de uma maneira extremamente perturbadora e visualmente impactante. A história segue Dani, Florence Pugh, uma jovem que acaba de passar por uma tragédia devastadora e decide viajar com o namorado Christian, Jack Raynor, e seus amigos para a Suécia, onde irão participar de um festival de verão realizado por uma comunidade rural. O que deveria ser uma viagem de descanso se transforma em um pesadelo sobrenatural quando o grupo de amigos começa a perceber que o festival, na verdade, uma fachada para uma seita pagã que realiza rituais bizarros e sangrentos. Midsommar é um filme de terror que se passa durante o dia, algo incomum para o gênero, já que o sol nunca se põe durante o verão sueco. A ambientação luminosa e aparentemente tranquila da Suécia apenas intensifica a sensação de desconforto e insustentabilidade emocional. Desde o momento em que os protagonistas chegam à vila, a tensão começa a crescer, à medida que eles percebem que as pessoas ali não são o que parecem ser. O cenário pastoral e idílico se torna um lugar de horror absoluto, com os rituais realizados pela seita ficando cada vez mais estranhos e mortais. A protagonista Dani, ainda lidando com a perda de sua família, enfrenta um dilema emocional ao se ver atraída por uma cultura exótica e intensa. Sua jornada no filme é uma espiral de desespero e um processo de aceitação de que, talvez, o mal ao seu redor tenha mais a ver com a sua luta interna do que com o que está fisicamente acontecendo ao seu redor. A performance de Florence Pugh é deslumbrante e angustiante, capturando perfeitamente as emoções de uma mulher devastada pela dor, mas também pela descoberta de seu poder interior, o que torna sua experiência em Midsommar ainda mais complexa e impactante. O filme é um estudo de comportamento humano, com símbolos religiosos e culturais que são colocados sob uma luz perturbadora e macabra. Ari Aster não só apresenta uma história de horror, mas também uma reflexão sobre a dor do luto, os relacionamentos tóxicos e o conformismo psicológico. As cenas angustiantes e os rituais brutais de sacrifício e mutilações são meticulosamente filmados para criar uma sensação de repulsa e fascinação ao mesmo tempo. O uso da estética visual e da música também desempenha um papel crucial na construção da tensão crescente. Midsommar não é um filme de terror tradicional, mas é certamente um dos filmes de terror psicológico mais perturbadores e emocionalmente complexos da última década. Sua força está em sua habilidade de tornar o cotidiano aparentemente tranquilo em um cenário de horror constante, onde o terror se desenrola nas relações humanas e nas crenças culturais. Top 1. Hereditário, 2018. E finalmente chegamos ao top 1 da nossa lista, o clássico moderno do terror psicológico, Hereditário. Lançado em 2018, este é um dos filmes de terror mais aclamados e perturbadores dos últimos anos, dirigido e roteirizado por Ari Aster, que já se consolidou como um dos mestres do gênero. Com um elenco de peso, incluindo Toni Collette, Gabriel Byrne,
Alex Wolff e Millie Shapiro. O filme se tornou um divisor de águas no terror, oferecendo uma experiência única e inquietante. A história segue a família Graham, composta por Annie, Toni Collette, o marido Steve, Gabriel Byrne, e os filhos Peter, Alex Wolff e Charlie, Millie Shapiro. Após a morte de Ellen, a matriarca da família, que tinha distúrbios mentais e uma vida reclusa, a família começa a ser envolvida em uma teia de mistérios sobrenaturais e traumas profundos. O que parecia ser uma dor comum pela perda de um ente querido logo se revela como algo muito mais sinistro, quando a família começa a descobrir que o legado de Ellen está imortalizado em segredos obscuros e maléficos. O filme se destaca pela maneira sutil e meticulosa com que Ari Aster constrói seu terror, inicialmente através do luto e da dor emocional e depois mergulhando no sobrenatural de maneira completamente aterrorizante. A personagem de Annie, uma artista que lida com o trauma de sua mãe e sua própria perda, se vê confrontada com a ideia de que o mal que aflige sua família não é apenas espiritual, mas algo hereditário, algo que é passado de geração em geração, um fardo que ela não pode escapar. Hereditário não é apenas sobre o mistério ou um sobrenatural tradicional. É um estudo psicológico intenso, onde o terror é explorado de maneira emocional. Cada membro da família enfrenta suas próprias angústias e limitações emocionais, o que leva a um conflito psicológico interno e externo com o mal que os rodeia. O filme mergulha em questões como culpa, perda, trauma familiar e o peso do legado, todos de maneira aterrorizante. Toni Collette entrega uma das melhores atuações de sua carreira, trazendo uma intensidade emocional esmagadora para o papel de Annie. Sua performance vai de momentos de pura fragilidade até o extremo de uma fúria sobrenatural incontrolável. A maneira como a trama vai se desdobrando e como a tensão se constrói gradualmente é um dos maiores trunfos do filme, mantendo o público à beira do abismo. O uso do suspense psicológico é magistral, com a direção de Aster manipulando expectativas, surpresas de maneira imprevisível. A forma como ele lida com o clímax do filme, com revelações chocantes e imagens inesquecíveis, eleva Hereditário a um patamar superior. O terror não vem apenas das imagens grotescas, mas também da psicologia das personagens e das escolhas morais que elas fazem. Tudo isso é amplificado por uma atmosfera densa e opressiva, que nunca deixa o espectador respirar. Se você busca um filme que não apenas assusta, mas permanecerá com você por dias, Hereditário é definitivamente o ápice do terror psicológico moderno. Ele vai além do simples susto, explorando as profundezas da alma humana, a luta contra os próprios demônios internos e como as famílias são moldadas, tanto por suas raízes quanto por seus erros. A obra de Ari Aster é uma das mais poderosas e perturbadoras do gênero, tornando Hereditário o número 1 da nossa lista de melhores filmes de terror para assistir agora. E aí, gostou da nossa lista? Esses filmes vão te deixar de cabelo em pé. Então não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Comente abaixo qual é o seu filme de terror favorito e compartilhe com os amigos. Até a próxima e, como sempre, fiquem preparados para o medo.